Quarto, formas de mobilizações para nossas pautas. Reposição salarial, database, dia de advogar, jornada de 6 horas, assédio moral, nível superior, etc. Belo Horizonte, 29 de junho de 2016. Alana Costa Macedo, Alexandre Marques Belo Martins, Igor Jolovic, coordenadores gerais. Bom, então vamos iniciar os nossos trabalhos pelo ponto... Aliás, antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de inverter a pauta, se todos concordarem, para facilitar a liberação do nosso advogado, o doutor Daniel, discutir primeiro sobre o imposto compulsório sindical. Alguém tem alguma ressalva em relação a isso? Só para facilitar a vida do nosso advogado. Tá? Aí já é mais complicado, porque são formas de mobilização. Esse debate aí vai ser mais longo. Porque esse aqui é um item mais simples de ser atacado, então a gente já encerra ele de uma vez. Entendeu? Não vai dar muita polêmica. Chama o Daniel, por favor. Bom, se não há objeção, a gente vai começar então com o imposto, debate da deliberação sobre o imposto compulsório sindical. Eu queria apenas reforçar o convite que foi feito pela FENAJUF, convite não, né? Convocação que foi feita pela FENAJUF, para que os chefes de cartório compareçam a Brasília dia 13, para tentarmos conseguir a aprovação da equiparação de chefia de cartório. Tá? Só esclarecendo que o sindicato paga a hospedagem e a passagem dos interessados em participar desse último movimento de pressão antes do recesso parlamentar. Tá? Então, os chefes de cartório estão convidados a participar em Brasília, especialmente do interior. Por que não abre para o judiciário? Às vezes os colegas sejam solidários também. Bom, a causa interessa diretamente ao chefe de cartório. Então, se ele não puder participar da própria causa, eu acho que ele não merece nem o reajuste, sinceramente. É uma forma de cobrar de quem vai ser o diretamente interessado. Entendeu? Assim, lutar pelo próprio interesse mesmo. Não, é porque eu acho que o sindicato é do Judiciário Federal Sim, de Minas Gerais. sim. Nós temos que aprender a ser solidários uns aos outros, entendeu? Então, assim, abre quem quiser. Não está restrito, não. Eu estou convidando especificamente o chefe de cartório. Mas quem quiser, seja bem-vindo. Mesmo porque no dia 12 nós temos no dia 13 também vai ter uma audiência pública sobre o PLP 257. Ele só está imprimindo o documento. O PLP 257, que graças a Deus teve a urgência negada, né, pela Câmara, e sabe-se lá Deus como é que vai ser votado, se vai ser votado, mas é bom que a gente participe também dessa audiência pública no Congresso. Então, no dia 13 nós temos duas atividades, que é a possível votação da equiparação de chefia de cartório e essa audiência pública do PLP 257. Entendeu? Igor, você sabe alguma coisa sobre a PF 241, que é pior que a 257? Essa é recente, né? Essa é recentíssima. 20 anos encerrado. Essa aí eu não... Essa aí chegou essa semana, é fresquinha, né? Fresquinha não, já estava assim, escondidinha. 241, ela veio primeiro, não? Não tem uma sequência. Não. Já está antes, já está após o 257, que havia após o PPA, que a PPA fala sobre 441, você tem que fazer um reestudo, né? E a 241, ela fala sobre o congelamento 20 anos e 10 anos antes dos próximos. É uma ferrada e fala sobre contratação, concurso, sobre tudo. Ela é pior que a 257. Consegue, né? Consegue ser pior. Consegue ser Bom, eu vou passar a palavra, vou convidar o nosso advogado, doutor Daniel, comparecer à mesa e iniciar o debate aqui sobre o imposto compulsório sindical. Com a palavra, nosso advogado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Essa questão do imposto sindical ela basicamente foi tratada anualmente. Por quê? Todo ano o pessoal, assim, o Citraem, por meio de uma ação judicial, conseguiu antecipação de tutela para que não houvesse cobrança de imposto sindical dos seus filiados. Assim,
dos seus filiados. E aí, o que se dá nesse ponto? Todo mês de março há o desconto de um dia de salário dos servidores que não são filiados ao Citraeng. E parece que já houve uma decisão em assembleia, no sentido de que quem for filiado ao Citraeng e sofreu desconto, ou seja, se filiou um pouquinho em cima da hora ali, antes de sofrer o desconto no mês de março, o Citraeng devolveria este valor integralmente. Integralmente, assim, o Citraeng ele recebe a parte que ele recebe 60% do valor descontado de cada servidor. O restante vai para confederações, para federações e outros órgãos de representação sindical. O que acontece... Tá. Um problema que a gente vislumbra, e isso foi até alvo de uma nota técnica que a gente fez para o Citraeng, eu tenho uma cópia dela aqui, quem quiser dar uma olhada, ou quiser uma cópia eu tiro também. É que quando você devolve somente para quem é filiado, você tem um problema de isonomia tributária ou até renúncia tributária, porque o imposto sindical ele é tributo, como qualquer outro. E renúncia fiscal ela só pode ser feita por meio de lei. Então, assim, a gente sabe que não só o Citraeng, como vários outros órgãos, outros sindicatos também devolvem os valores descontados de seus filiados. Mas a gente fez uma sugestão, até para ser trazida em assembleia, se fosse o caso, né, conversar, que talvez uma boa ideia, não efetivamente a devolução direta do valor, mas de quem for filiado, ou até de quem não for, a pessoa que viesse filiar, fazer uma devolução com relação, digamos, a devolução do imposto como se fosse uma benesse, de uma forma diferente, não a devolução direta, como, por exemplo, uma redução, um abatimento na mensalidade de quem é filiado e sofreu desconto, ou, como se fosse o caso, o prazo para alguns interessados se manifestarem sobre o ressarcimento e comunicar à administração sobre o abatimento, no caso, porque como o abatimento é feito diretamente em folha, talvez o Citraeng tivesse que fazer já tem convênio para desconto de mensalidade com a administração, mas também fazer um convênio ou conversar com a administração para demonstrar o abatimento na mensalidade daqueles que são filiados e que sofreram o desconto do imposto sindical. Bom, na prática é isso. Qual que é o valor, Daniel? O valor depende do vencimento da remuneração no mês de março. Pega uma referência aí, técnico final de carreira e analista final de carreira, por exemplo. É um dia de salário. E aí a gente teria que fazer um cálculo de um dia de salário no mês, pegando, né, a referência dos 30 dias e aí 30 avos. E aí, desse um dia de salário, 60% vem para o sindicato. E os outros 40% vão para a FENAJUF, CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e esses outros órgãos. Vencimento ou remuneração? Um dia de salário, eu creio que seja um dia de remuneração. Pega tudo e desconta. A questão de esclarecimento. Esse imposto ele foi instituído e é cobrado de todos os servidores do judiciário, sem distinção se é filiado ou não é mesmo? Sim, no caso do Citraeng, o filiado não sofre desconto porque tem uma antecipação de tutela em ação judicial. O filiado não sofre, mas se não tivesse antecipação de tutela, seria cobrado do mesmo jeito. Essa antecipação de tutela, eu não entendo essa questão jurídica, ela existe. Sim. Ela pode ser rompida a qualquer momento. Não? Sim, pode ser. Né? E isso já tem quanto tempo que está com essa antecipação de tutela e como que está esse processo? Se eu não me engano, esse processo é de 2010, ele é estou com o número dele aqui, ele é o de número 23203-23 de 2010, da Seção Judiciária de Minas Gerais. Inclusive... Só para lembrar, foi na nossa gestão, sim, 2009, 2011. Sim, foi mesmo. Houve antecipação de tutela inicial nele, aí a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil entrou com uma reclamação no STJ, aí não foi só nele não, houve outros processos de outros sindicatos que também teve antecipação de tutela inicial. E aí com essa reclamação no STJ, a CSPB, porque assim, a partir do momento que você deixa de descontar de filiados de sindicato, a CSPB também não recebe, porque não houve desconto, de forma alguma. E aí essas antecipações de tutela caíram em algum momento, levou mais ou menos um ano que ficou sem antecipação de tutela. Na sentença do doutor, esqueci o nome do juiz, da 17ª Vara, aqui, 17ª Vara Federal aqui em Belo Horizonte, em sentença, ele voltou a antecipar a tutela, alegando que o Ministério do Trabalho tinha se manifestado no sentido de que o servidor público não deveria sofrer desconto. Porque o imposto sindical ele foi instituído na CLT. Então, assim, desconta-se dos servidores, dos trabalhadores seletistas,
Advogados não sofrem esse desconto porque não existe sindicato de advogados, tá, gente? Tem o OAB e o OAB já cobra da gente todo mês, então não faz lá muita diferença. Ele é para todos os trabalhadores que têm sindicatos, federações e confederações e, por tabela, veio para servidores públicos também. Também são considerados trabalhadores, sindicalizados e têm seus órgãos de representação. No caso, em sentença, voltou-se a antecipar a tutela com base em parecer do Ministério do Trabalho que dizia que servidor público não tinha que sofrer desconto de imposto sindical. Só que, evidentemente, a sentença foi procedente, mas ela está sujeita a reexame necessário no TRF1 e também teve apelação da União. Então, pode ser que reverta-se uma vez mais a situação, como pode ser que se confirme a sentença também. Então, assim, digamos, nossa tutela é provisória. Ela pode cair, sim, como pode ser mantida num julgamento próximo. Só para esclarecer mais a todo mundo, essa questão da devolução dos valores é uma questão política, né? Porque a gente sempre entendeu, né, o pessoal mais vanguarda, vamos dizer assim, do movimento sindical, que esses impostos, eles são altos, né? E eles criam a figura do pelego, né? Aquele dirigente sindical que quer ficar na instituição ad eterno às custas do imposto sindical, né? Porque ele não apresenta um trabalho, ninguém apresenta, e essas instituições vão receber esse imposto e ele sobrevive com isso, ou a turma dele sobrevive com isso. Então, o sindicato não é instituição, né, para diretores se agarrarem ali e ficarem ad eterno, né? E isso facilita em demasia esse viés aí. Então, eu sou radicalmente contra, Alexandre Brandi, contra a manutenção do imposto sindical. Ele deve ser devolvido para os funcionários. É o seguinte, vocês chegaram a verificar... Não dá para abrir a inscrição, Só um pouquinho. Vamos esperar terminar a votação dele. Tá, deixa eu escrever. Quem quer falar? Vamos lá. Não, porque qualquer medida que a gente for tomar com relação ao envolvimento dos tribunais, nós temos que fazer uma consulta antes. Porque eu sei o trabalho que o pessoal tem dos setores de pagamento dos tribunais em fazer a folha. E a gente manda esse mês, devolve quantidade, mês que vem permaneça. Isso aí tem uma contrapartida, então nós temos que ver isso também. Então, talvez a gente criando um outro mecanismo entre o sindicato e os filiados seria mais viável, porque esse é interessante de descontar na contribuição, é interessante, mas tem que ver a contrapartida com relação aos tribunais. Eu já trabalhei na folha de pagamento, a coisa lá não é tão simples assim também não. Pessoal, bom dia. O imposto sindical, bem como o Daniel disse aqui, ele é compulsório. E o Ministério do Trabalho revogou uma resolução deles lá que falava que não precisava cobrar do servidor público. Então, atualmente, a orientação do Ministério do Trabalho é que se cobre do servidor público também. O CNJ também diz que tem que cobrar, e alguns tribunais superiores também já se manifestaram nesse sentido. Como o Alexandre disse aqui, esse imposto sindical ele sempre foi utilizado aí pelos sindicatos pelegos. Ele é um imposto muito mal visto no meio sindical e a própria FENAJUF, no 7º Congresso, em 2010, já deliberou contra esse imposto. Ou seja, a categoria já é contra esse imposto. Eu queria saber aqui, perguntar ao Daniel, e ao Igor também, o pessoal da mesa, quais os tribunais aqui que já fazem esse desconto aqui em Minas? Eu acho que quem tem mais contato com isso até é a Cássia. Você sempre manda, né, para o tribunal quando a pessoa se filia para não sofrer o desconto. Costuma acontecer com todos aqui em Minas Gerais, não é? Você fala como assim? Porque sempre quando chega mais ou menos no mês de março, o pessoal se filia para tentar não sofrer o desconto. Mensalmente, quem entra e quem sai. Isso. Mas assim, pelo menos que eu saiba com certeza tem a Justiça Federal que desconta, e aí eles deixam bem claro, quem não é filiado a gente desconta. Ah, é a Justiça. É só a Justiça Federal? Acho que só a Justiça Federal. Federal.
TRT e TRE. Não, só a federal. Só a federal. Zé Francisco. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Só tive esclarecimento. Eu estive no penúltimo Fórum Social no Rio Grande do Sul e vi uma discussão que tinha uma proposta no próprio Senado, no próprio Congresso para fim de extinção do imposto sindical. Não sei como é que ficou. E com relação a gente sabe que o imposto sindical, isso é imposição, nada de contribuição, isso é imposição. Nós, Citraeng, recebemos por imposição. Só para lembrar a todos que existe uma determinação em assembleia do qual nós abrimos mão do recebimento do imposto sindical, que o nosso interesse é que o filiado venha-se voluntariamente, nós não dependemos do imposto sindical. Essa foi a nossa discussão na assembleia. Se buscar a taxa, existe determinação de assembleia com relação quanto ao próprio imposto sindical. É só isso, só para poder lembrar o pessoal que estava aqui, que estão aqui. Eu creio que os mais antigos também devem lembrar dessa decisão da nossa própria assembleia. Obrigado. Fernando. Bom, eu queria dizer o seguinte, existe um entendimento hoje de alguns setores do movimento sindical que são contra a manutenção daquelas entidades, porque assim como tem o imposto sindical para a manutenção das entidades sindicais, existe também o fundo partidário para a manutenção dos partidos. E eu não tenho notícia dos partidos que abriram mão desse fundo, porque é o que sustenta a militância deles lá. Igualmente, deveria ser o nosso pensamento. Eu sou contra a devolução do dinheiro, principalmente porque eu acho que existe toda uma história hoje que mudou bastante a nossa conjuntura. Existe um processo de alienação dos trabalhadores que se dá junto a esse novo modelo de trabalho, que é a tecnologia, e a terceirização que está por vir. Isso faz com que o movimento sindical se esvazie. É uma tendência. E justo no momento em que as crises do capital vão se dar com maior frequência. Então, eu acho que hoje nossa postura deveria ser um pouco mais pensada, no sentido de que se é um dinheiro que vem, que está previsto na lei, que algumas entidades da justiça, como o CNJ, já se manifestou favorável, eu não vejo hoje razão para a gente recusar um dinheiro, e é um volume grande de dinheiro, para a nossa luta, né? A nossa luta, a luta dos trabalhadores, porque os empresários jamais recusaram esse dinheiro, e nunca vão recusar. E eles estão bem e fazendo uma grande movimentação nacional no mundo inteiro, porque esse fundo existe no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. Rosilene? Bom dia. Eu particularmente sou contra a questão essa questão da devolução aí para a Justiça Federal. Eu acho que é a Assembleia que tem que decidir, né? Uma questão aí se desconta somente dos não filiados da Justiça Federal, e eu acho que eles deviam estar aqui presentes e a Assembleia decidir. Contra a cobrança do imposto, o nosso sindicato, a gente sabe que não tem problema de caixa. É um sindicato, pelo tamanho, pelo número de filiados, mais de 5 mil, então caixa, o sindicato a gente sabe que não está precisando de mais esse valor, no momento em que a gente está no arroz salarial ainda. Vem esse PL do leitinho aí, que até agora não saiu nada, então a categoria não tem dinheiro. Muito pelo contrário, a maioria de nós estamos no consignado, todo mundo sabe disso. Então eu acho que não há que se falar em cobrança de imposto, de mais esse imposto aí, que a nossa Assembleia decida por isso. Então eu acho assim, num momento muito inoportuno, na verdade, o sindicato propor uma cobrança disso. E com relação à questão desse imposto das pessoas que já contribuem e que não são sindicalizados, todo mundo sabe que nesse imposto sindicalizados e não sindicalizados pagam para o sindicato. Eu acho que é a Assembleia que tem que decidir. Não vejo com bons olhos essa questão
de devolver se a gente não tem caixa. O sindicato aqui tem que dizer, tem caixa para devolver? Quanto tempo que se cobrou dos servidores da Justiça Federal e quanto que o sindicato tem que pagar? Essas informações têm que ser claras para a gente poder decidir. Eu queria fazer uma proposta pela devolução da mensalidade. Eu acho que o sindicato não tem que cobrar, eu acho que o governo não tem que impor aos trabalhadores uma cobrança obrigatória. Porque eu acho que cabe, porque a gente sabe que isso é um vício desde o Getúlio Vargas, com uma forma, né, de engessar as direções do sindicato e criando, né, sindicatos pelegos, né, que vivem de contribuição sindical e não faz a luta. Eu proponho aqui que mesmo servidores não sindicalizados seja devolvido essas contribuições e que eles voluntariamente filiem o sindicato, porque acredita que a direção do sindicato faz uma luta para o interesse dos servidores. Eu acho que isso obriga com que as direções sindicais transformem o sindicato naquilo que é o seu objetivo, o sindicato de luta combativa a serviço dos trabalhadores, não a serviço do governo, que infelizmente a gente mais vê aí, né? A gente vê exemplo aí dos sindicatos comerciários, que deve ter lá uma meia dúzia de filiados, amigos, para poder estar renovando a direção e vir de contribuição sindical e aquela direção ad eterno lá, de parente, que a gente vê os escândalos aí, que é alimentado pela contribuição sindical. Acho que o combate que toda direção sindical séria, responsável, que de fato quer, qualquer trabalhador que quer ter um sindicato sério, tem que dar um combate para acabar com esse câncer que está destruindo o movimento sindical. É não a contribuição sindical, é devolver esse dinheiro para os trabalhadores e que ele filie o sindicato porque acredita que a direção vai fazer uma luta contundente. Grande. Então escreve. Quer escrever? Então escreve. Não, é uma pergunta eu não entendi bem essa questão da devolução. Por ser caráter de tributo, tem que ter lei específica. Sim, para renunciar. Para renunciar. Então hoje, como é que está isso hoje? É a mesma coisa, a lei ainda continua valendo. Então pode ter a renúncia total? Não. Não, o sindicato ele não pode renunciar, tanto é que ele não renuncia ao recebimento. Uma forma de ele poder, digamos, devolver, até para... Porque assim, o problema de você devolver para quem é filiado e não devolver para quem não é filiado é que aí você ataca a isonomia tributária. O sindicato não pode se recusar a receber, por um lado, a parte que cabe a ele, mas também, assim, é arriscado você devolver somente para quem é filiado e não devolver para quem não é filiado, porque aí você ataca a questão de isonomia tributária. Ou seja, quem não é filiado paga, quem não paga, ou tem de volta. É só baixar a mensalidade proporcionalmente. Poderia baixar proporcionalmente. A pessoa se filia, faz um abatimento. Faz a divisão por 12 meses, que seria sim. no dia. Assim, há possibilidade. Não, beleza, pode fazer isso por 12 meses. Legalmente, ele pode fazer isso? Hoje? Hoje, nesse momento, sim. Ó, isso é um problema um pouquinho mais complicado. Tem que receber? Tem. Uma forma de devolver, tentar devolver, seria por meio do abatimento de mensalidade. Uma forma a ser discutida. Não, minha preocupação é com não filiado. Inclusive para o não filiado, provavelmente. Seria melhor fazer assim para não ter um problema de isonomia tributária. Porque um não filiado ele pode sim surgir também e querer explicações quanto ao fato de quem é filiado receber de volta e ele não. Só que a nossa questão, que ela é um pouco, eu vou falar, torta, é que assim, se a sentença não falasse que a sentença ela se baseia em uma listagem do processo e isso acaba gerando a desconto somente de quem é filiado, porque tem uma listagem no processo. Então, se a sentença fosse no sentido de não descontar de nenhum filiado, nenhum servidor da categoria que o Citraeng representa, a gente teria uma situação um pouco mais tranquila, que não descontaria de ninguém, filiados e não filiados. O problema é que como ela faz remissão direta a filiados e pessoas que estão em listagem nos autos, aí a gente tem essa dicotomia, infelizmente. Uma forma de terminar com ela poderia ser o que o Célio acabou de oferecer ali, ou de uma forma assim, olha, você se filia e a gente faz esse abatimento. Assim, e tentar atrair o pessoal para se filiar, no fim das contas. Seria uma forma de tentar evitar esse problema. Só um pouquinho, Branco, rapidinho. O último da lista aqui é o Júlio. Alguém mais quer se inscrever? Vou encerrar. Tá. Não, eu já coloquei.
Ah, já? Tá. Então pode cortar seu nome aqui, né? Depois da pergunta, pode me escrever. Tá. Osmar, você quer falar de novo? De novo? Mais alguém? Então eu estou encerrando as inscrições, tá? Vai encerrar com o Guedes, ok? Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Dessas falas que tiveram aqui, a que mais me contemplou foi a do Célio, né? Porque ele foi muito claro, eu também coloquei essa questão. Hoje esse dinheiro serve para manter esses sindicatos peletos. E a Rosilene também falou, olha, até que ponto também nós precisamos desse dinheiro, né? Então, eu acho que foi muito infeliz a comparação do fundo partidário com a questão nossa sindical, e falar que empresário recebe. A gente não é empresário, nós somos trabalhador, é outro mundo, nós não somos políticos, é outro mundo, né? Então, foi completamente infeliz essa colocação, né? A gente não... E dinheiro por si só não faz magia, não, né? Você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma mobilização e tal. Então, felizmente, o nosso sindicato, ele é um sindicato com recursos, né? Nós temos aí como tocar as questões, né, básicas. Então, nós não queremos aqui, em hipótese alguma, que pessoas, né, apossem da nossa instituição para que seja um veículo de forma de vida, né? Isso aí. E essa questão é muito antiga, gente. Eu lembro quando eu era diretor do sindicato de engenheiro, com 24, 25 anos, né? Cobrava-se um imposto sindical e devolvia o dinheiro. Devolvia para todo mundo, né? Chegava até a devolver em cheque, né? Com o nome lá do sindicato, devolução, tal, por filiado. Filiado, não filiado. Tal. Agora, eu não acho que essa seria a melhor solução hoje, porque já é uma burocracia, é um negócio complicado. Essa solução que o Sérgio colocou aí, né, o Rodrigo também levantou, né, é uma forma bem viável da gente devolver, né, esses recursos, né? Você chama a pessoa que não é filiado, né? Olha aqui, estamos aqui com o cheque, teoricamente, né? Está aqui o seu valor, aqui.